A história do Brasil, a gente sabe, é cheia de rupturas, daqueles momentos em que o jogo político vira de uma hora para outra. Hoje, a gente vai tentar entender o padrão, o roteiro histórico que está por trás dos golpes de Estado aqui no país. E aí, quando se faz essa pergunta, o que será que vem à mente da maioria das pessoas? Pois é, essa imagem de uma tomada de poder com força militar, com tanques na rua, ela existe. Mas a nossa história mostra que, na prática, o processo costuma ser bem mais sutil, bem mais complexo do que isso. Então, olha só, a palavra-chave aqui é ilegalidade. Um golpe é, no fundo, uma quebra das regras do jogo, das regras da Constituição para se tomar o poder. E não importa se é na base da violência ou se tentam dar uma maquiada, uma aparência de normalidade. E para que um golpe dê certo, o primeiro passo, o primeiríssimo ingrediente dessa receita, digamos assim, é quase sempre ter uma boa justificativa na mão. É aquela coisa, né? Precisa criar um senso de urgência, um medo geral na população. Pode ser uma suposta ameaça comunista, uma crise econômica que parece não ter fim, acusações de corrupção, tanto faz. O pretexto está ali para dar uma cara de legitimidade para algo que, por definição, é ilegal. E olha, um exemplo clássico disso vem lá de 1937, o tal do Plano Cohen. Foi basicamente uma notícia falsa, uma fake news daquela época, sabe? Foi criado justamente para espalhar o pânico e servir de desculpa para uma ação bem autoritária. E o resultado? Foi direto, sem escalas. Usando essa mentira como base, o Getúlio Vargas conseguiu o apoio que ele precisava para dar um alto golpe. Ele fechou o Congresso e inaugurou a ditadura do Estado Novo. O pretexto? Olha, funcionou que foi uma beleza. Bom, vamos para o próximo ingrediente fundamental nesse roteiro, os atores. Porque assim, um golpe nunca é coisa de uma pessoa só, né? Precisa de uma aliança, uma coalizão de gente poderosa. E a história do Brasil mostra que isso pode acontecer de jeitos diferentes. Tem vezes que os militares estão lá na frente, liderando tudo, como foi na Proclamação da República em 1889 e no golpe de 64. Mas em outras, são as elites políticas civis que estão ali, costurando tudo por trás dos panos. É o caso do golpe da maioridade ou até mesmo do movimento que botou Vargas no poder em 1930. E aqui tem um ponto que é, crucial. Para funcionar de verdade, muitos golpes precisam de uma capinha de legalidade. A participação de outras instituições, tipo o Congresso, ajuda a criar essa ilusão de que, tá tudo acontecendo dentro da normalidade democrática. Olha só, em 1964, esse mecanismo foi usado de um jeito muito claro. Enquanto as tropas já estavam se movendo, quem foi que oficializou a coisa toda? O Congresso Nacional, numa sessão de madrugada, declarando a deposição do presidente João Goulart. E a justificativa? Disseram que ele tinha abandonado o país. Uma informação que todo mundo que estava ali sabia que era mentira. Pois é, e tudo isso leva a gente para uma questão importante. A linha que separa um golpe de outros tipos de ruptura política pode ser muito, mas muito fina. E muitas vezes isso vira um debate histórico gigantesco. E o movimento de 1930, aquele que botou o Getúlio Vargas no poder, é talvez o maior exemplo disso que a gente está falando. Até hoje o nome que se dá para esse evento, isso divide muitas opiniões. Então, de um lado, tem quem defenda que foi uma revolução, um movimento que veio do povo e que quebrou as velhas estruturas da política do café com leite. Já do outro lado, tem a visão de que foi um golpe clássico. Um grupo perdeu a eleição, não aceitou o resultado e tomou o poder na marra. Basicamente, trocou uma elite por outra. E tem outro caso super complexo que é o de 1955. Pensa só, estava rolando uma conspiração, um golpe em andamento para impedir que o presidente eleito, o JK, tomasse posse. E aí o que aconteceu? Em resposta, o ministro da Guerra da época, o Marechal Lott, deu um contragolpe. Isso mesmo, para garantir que a Constituição fosse cumprida. Foi um golpe para evitar um golpe. Isso mostra como a realidade às vezes é bem mais confusa do que parece. Então, por que olhar para tudo isso? Entender esses momentos da história não é só curiosidade, não. É sobre a gente conseguir reconhecer padrões. Padrões que, podem se repetir. Vamos recapitular então. O roteiro parece bem claro, né? Primeiro, arranja-se um pretexto para gerar medo. Depois, vem a articulação dos diferentes grupos de poder. Tudo isso, claro, aproveitando um cenário de estabilidade, de crise, e no final, sempre a tentativa de dar uma aparência de legitimidade para essa quebra de regras. Então a história não dá respostas fáceis, prontas, mas ela com certeza nos oferece as perguntas certas. E conseguir reconhecer as peças desse roteiro, desse manual, talvez seja o primeiro passo para a gente fortalecer as nossas instituições e valorizar as regras do jogo democrático.
porque a vigilância, como a história não cansa de mostrar, precisa ser constante.